Evangelho de João 6, só leitura. A primeira multiplicação dos pães. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, mar Tiberíades. E seguia-o uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa dos judeus, a festa dos judeus, quer dizer, a festa, né? A festa da Páscoa. A festa da Páscoa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, um dos seus discípulos: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, fazer um teste, pois ele bem sabia o que ia fazer. Amém, glória a Deus. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. 200 denários fosse R$2.000, não sei. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Disse Jesus: fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelo que estavam reclinados, e de igual modo os peixes quanto eles queriam. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada perca. Aleluia. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos pães que sobraram, dos 5 pães. Que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, dizia: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estava prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Jesus anda sobre as águas. Ao cair da tarde, desceram os seus discípulos ao mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Enquanto isso, escureceram e Jesus ainda não tinha vindo ter com eles. Ademais, o mar se empolava porque soprava forte vento. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e ficaram atemorizados. Mas ele lhe disse: sou eu, não tenha mais, não tenha medo. Então eles de boa mente o receberam no barco
e logo o barco chegou à terra para onde ia. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar, sabendo que João não houvera ali senão. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, sabendo que não houvera ali senão um barquinho, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas que esses tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos haviam chegado a Tiberíades, para perto do lugar onde comeram o pão. Havendo o Senhor dado graças, quando, pois, viram que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca do Senhor Jesus. Jesus, o pão da vida. E achando no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que me buscais, não porque vi sinais, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou, Messias de Nazaré. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Saiu aqui a página. Vamos lá. Responderam-lhes Jesus: em verdade vos digo, que me buscais não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Perguntaram-lhes então: que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e te creamos? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: do céu deu-lhes pão a comer. E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, todo o planeta Terra. Disseram-lhes, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Mas, como já vos disse, vós me tendes vistos, e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta:
que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: não é Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nos conhecemos? Como, pois, diz agora: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos sua carne e comer? A comer? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta, também viverá. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Estas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos discípulos abandonam Jesus. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: dura este discurso, quem pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto, os seus discípulos, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem era o que não criam e quem era o que havia de entregar. E contudo, pois, vos diz que ninguém pode vir a mim se pelo Pai lhe não for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus, o Messias de Israel, Messias que haveria de vir. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12?
contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era ele o que havia de entregar, sendo um dos 12. Amém.